Mais um dia. Vamos aguardar um pouquinho. Nós vamos ler hoje a leitura do livro de Provérbios. Esse vai ser a nossa referência, tem sido a nossa referência agora aqui no mês de julho. Nós estamos no capítulo 24, né, de Provérbios. Bom dia, Má, tudo bem? Você me ouve bem? Nós estamos no livro 24, estamos caminhando aí para a última semana. Bom dia, mãe. Como que tá o som? Bom dia. Vamos começar a leitura porque ele é extenso e aí se a gente vai dando algumas pausas. Vamos lá. Então hoje nós estamos lendo Provérbios 24. Vamos meditar nele, vamos ver o que Deus tem para o dia de hoje, para as nossas vidas, segunda-feira. Vamos lá. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Vamos falar um pouquinho disso? A sabedoria, ela é uma edificação, né? O que é edificação? É uma construção. É algo que eu vou construir todos os dias, algo, um pouco. Não dá para ficar sábio, receber uma porção de sabedoria do dia para a noite. A sabedoria, ela vem com o tempo, por isso que ela se trata de uma edificação. E aí aqui fala que o entendimento que faz com que ela estabeleça. Então não adianta você ser sábio se o entendimento não andar junto com a sabedoria. Sabedoria, entendimento, discernimento, eles têm que caminhar juntos. Mas entenda, é uma edificação. E o que você está fazendo aqui todas essas manhãs é edificando a tua casa, que é o teu ser, que é a tua mente. Está edificando o teu coração, você está edificando a tua estrutura. Então, não desanime muitas vezes, porque às vezes a gente vai fazer certo, às vezes a gente vai fazer o errado. Não tem problema, o que importa é que se trata dessa construção e ela é diária. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todos os seus bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a sua força. Com conselhos prudentes tu farás guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não se abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal chama-lo de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, abominável aos homens e escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então vamos fazer uma pausa sobre isso. As lutas que o ser humano enfrenta não vêm para abatê-lo, e sim para estimular a sua fé. Falar de fé e fidelidade é muito fácil, mas prová-las no meio das adversidades é que realmente agrada o Altíssimo. Aqueles que fundamentam sua força na sua própria condição serão vencidos pelos problemas no dia da angústia. Porém, os que se apoiam no Senhor encontrarão ânimo para superar os momentos difíceis. As pessoas que desejam se erguer e derrotar o mal que tem dominado precisa ser valente. Mais do que ele, isto é, magoado precisa ser mais forte que a mágoa para conseguir perdoar. O depressivo deve ser mais forte que a depressão para voltar a ter ânimo. A fé é o poder de Deus que dá coragem, audácia para que o homem não seja fraco e débil diante dos obstáculos. Então aqui a gente entende que nós todos vamos ter obstáculos, mas nós todos vamos ter o dia mau e nós todos vamos ter um dia de angústia. Nós sempre vamos ter dias de angústia. Mas o que vai nos diferenciar o homem sábio do homem tolo é o que você vai fazer no dia da tua angústia. Porque aqui vem falar que no dia da minha angústia eu não posso querer resolver do meu jeito.
Eu não posso querer contar com a força do meu braço, com a minha verdade, mas eu tenho que olhar para o alto, porque quando eu conto comigo, aí eu demonstro minha fraqueza, porque nós somos falhos e errantes. Agora, quando eu conto com o Altíssimo, quando no dia da minha angústia, ao invés de murmurar, eu uso a minha fé, aí sim eu vou conseguir passar por esse dia com vitória. Ainda que os problemas não sejam resolvidos, você vai transpor isso, você vai passar. É como ele falou aqui, o magoado tem que ser mais forte que a mágoa. O depressivo tem que ser mais forte que a depressão. Então, mesmo que você esteja desanimado, esse desânimo ele não pode ser mais forte que você. Você é grande. É que nós não conseguimos, nós temos um problema grande de identidade. Nós não conseguimos saber a real identidade que nós temos. Então, por isso que a Bíblia chama a nossa atenção, que no dia da angústia, nós precisamos olhar para Deus, olhar para o alto, que é de lá que vai vir o teu socorro. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerar aquele que ponderará os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele homem conforme a sua obra. Os 2 capítulos aqui, tanto 11 quanto 12, vem falar da morte espiritual e do que nos espera, né? Ontem eu estava meditando numa passagem, quando Jesus vai ser crucificado, ele está na cruz com mais 2 homens. E um deles fala, né? Perdoa os meus pecados. E aí Jesus fala assim para ele, né? Na verdade, ele vai defender Jesus, né? Do outro que acusa. Mas não é tu, filho de Deus? O que você está fazendo aqui, então? E aí ele fala, você não tem temor, né? O outro, você não tem temor por ele? E aquilo enche o coração de Jesus de compaixão. E ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, tem algo bom, tem algo que nos espera depois da nossa morte. Nós não sabemos o que é, ninguém volta para contar, né? Ninguém volta para nos falar, mas tem algo bom nos esperando. E aqui, nesses 2 versículos, ele vem nos chamar a atenção para ajudar as pessoas a despertarem para esse caminho do Pai. A missão do servo de Deus é salvar almas. Quando o Altíssimo resgata uma pessoa do sofrimento, ele a liberta do mal, perdoa seus pecados, salva, batiza com o Espírito Santo e se torna sua serva. Esse é o maior privilégio que o ser humano pode receber. O propósito do servo é levar a salvação aos que sofrem. Portanto, ele tem um compromisso de ser um instrumento de Deus no resgate espiritual de outras pessoas. Mas se ele é negligente na execução do propósito que o Senhor lhe conferiu, despreza o chamado divino, compromete o futuro da própria alma. Então, que interessante isso, né? Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui não para ser servidos, nós estamos aqui para servir. E é natural quando você conhece algo e você acha que aquilo é bom, você indica para outras pessoas, não é? Você vai num restaurante, por exemplo, você gosta daquele restaurante, e aí um dia eu chego em você e falo, me fala o seguinte, você conhece algum restaurante bom, alguma coisa assim? E aí você vai lembrar disso e vai me falar, vai me indicar. Então nada mais é a missão de nós que já conhecemos Jesus, apresentar Jesus para as pessoas. Você conhece Jesus de ouvir falar muitas vezes, mas você não teve uma experiência com ele. Então, mostrar para as pessoas que tem um caminho de volta para a casa do Pai, que elas não precisam se perder neste caminho. Há um caminho de volta para a casa do Pai. E quem já conhece o caminho de volta para a casa do Pai? Quem já conhece esse caminho? A pessoa que se relaciona, porque você tem certeza do que te espera. Você tem certeza do resultado. Às vezes, numa fase da vida, a gente compromete todo o resultado. Às vezes, você está passando por fases na tua vida que, se você ficar distraído, você compromete todo o resultado. Então, no dia da tua angústia, é uma fase, ela vai passar. Só que nessa fase, você tem que entender que você não pode comprometer todo o resultado. Porque se você desiste,
Se você desiste, você está numa fase ruim, você está comprometendo o resultado, né? Fases vão passar, elas são passageiras, as boas e as ruins. Mas nós precisamos entender que, ao desistir de qualquer fase da nossa vida, nós estamos comprometendo o resultado. E o que é o resultado? Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, aquele que é curado quer curar. Aquele que é salvo quer salvar. Aquele que é feliz quer mostrar para os outros que existe um caminho de felicidade. Então, nós, como seres humanos aqui na Terra, né, enviados de Deus, nós somos instrumentos de mostrar às outras pessoas que tem um caminho, que há esperança. Que às vezes você vai encontrar pessoas que estão precisando ouvir da tua boca que tem jeito, que há esperança. Por isso, a importância de nós estarmos nos relacionando com Deus, criando essa rotina espiritual em nós, para a nossa alma, para o nosso próprio alimento. Porque se nós estivermos alimentados, nós conseguiremos alimentar outras pessoas. É impossível você com fome dar de comida para alguém. Não tem como. Mas o que nós fazemos aqui no Café com Cristo? Nós nos alimentamos primeiro para nós alimentarmos outros que de repente estão aí perdidos, desorientados. Essa é a nossa função. Essa é aquilo que Deus confia em nós, em servirmos. Nós somos mordomos que ficamos com a bandeja, servindo o tempo todo as pessoas, com a nossa profissão, muitas vezes com o nosso ouvir, muitas vezes sendo mãe, sendo pai. Tudo é um serviço, tudo é um servir a outras pessoas. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Ele compara que a sabedoria aqui é como mel, né? Se nós provarmos do mel, ele é doce, ele é agradável, ele é palatível, ele é uma delícia. A sabedoria também assim é para nós que a achamos. Porque a sabedoria é necessário busca. É aquilo que eu falei, não vai descer do alto dos céus uma unção de sabedoria para você do nada. Não acontece isso. É uma edificação, é todo dia, mas é todo dia você buscando por isso. Não tem como você ser sábio se você não busca pela sabedoria. Ela não vem naturalmente, entende? Não é algo que vai acontecer naturalmente na tua vida. Você não vai se tornar sábio naturalmente. Não. São as tuas experiências de vida, é o tempo que você tem de vida que vai contando a sua edificação para tornar-se sábio. Então, é necessário a busca. Não vai vir naturalmente, entenda isso. Para você se tornar uma pessoa sábia, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, haverá uma busca. Eu estava pensando outro dia, e eu fiquei pensando quanto eu investi só nesse ano de 2023, quanto que eu investi financeiramente no meu autodesenvolvimento. Eu investi muito dinheiro. Eu busco me desenvolver muito. Então, às vezes a pessoa olha você e ela fala, nossa, mas você é isso, você é aquilo. Não, é porque eu busco. É porque eu busco. Eu busco incessantemente. Eu invisto muito na minha mente, muito no meu emocional e muito no meu espiritual. Porque eu sei que são essas 3 esferas que vai me levar para os meus sonhos, para os meus objetivos. Agora, muitas pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço de investir em si próprias. Quantas vezes você prefere investir em coisas do que investir em você? Quantas vezes fala para mim, quantas vezes você investiu já no seu desenvolvimento pessoal? O que você já falou, não, esse ano eu quero investir nisso, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa mentoria, Quantas vezes você pensa sobre isso? Você não pensa sobre isso. Mas deixa eu te falar, sozinho você não pode fazer nada. Nós precisamos da ajuda de pessoas. E nós precisamos sempre buscar pessoas que já estão mais desenvolvidas naquele assunto do que eu. É isso que eu faço. Por isso que eu invisto tanto. Pego uma referência e busco me desenvolver baseado naquela pessoa que já chegou onde eu cheguei, onde eu quero chegar.
Então eu busco isso. E aí eu estava pensando, quanto dinheiro foi investido. Eu não compro roupa, não compro sapato, mas eu compro coisas que ninguém pode tirar de mim. Porque a roupa e o sapato, passa um mês, eu enjoei. Agora, o conhecimento ninguém tira de você, entende? Então, muitas vezes é necessário você fazer esse autoinvestimento em você. Investir em você. Às vezes você investe em todo mundo na sua casa, menos em você. Não arme ciladas contra a habitação do justo, o ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão mal. Por mais, se você é uma pessoa justa, por mais tombos que você leve da vida, Deus sempre vai preparar as tuas pernas para se levantar. Ele sempre vai te dar forças para te colocar de pé, né? E tem coisas que é você quem vai fazer. Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você. Por mais que você ore, jejue e faça consagração. Eu não sei. Tem coisas que você pode orar, só orar não vai resolver. Tem gente que espiritualiza tudo, né? Eu tenho medo dessas pessoas, porque gente que espiritualiza tudo, até aquilo que ela quer, até aquilo que ela tem para fazer, ela coloca na conta de Deus para fazer. E isso me amedronta, porque uma pessoa assim, ela não é autorresponsável. Então, assim, eu tenho responsabilidade nos meus resultados. Você também. Agora, colocar a culpa em alguém, colocar a culpa em uma situação, uma circunstância, isso é se ausentar dos resultados ruins. Porque se você tiver sucesso, o mérito é teu, mas se você tiver fracasso, o fracasso é teu. E aqui ele vem falar que o justo vai cair mesmo. Ele não fala assim que o justo não cairá, porque as pessoas acham que vir para Jesus, ter um relacionamento com Deus, é não ter mais problema. Pelo contrário, eu já falei isso aqui. Você vai cair, mas é a garantia de você ficar de pé. O que te garante um relacionamento com Deus é essa garantia de que você vai cair. Todos cairão. Todos um momento cairão. Todos um dia se sentirão fracos. Todos um dia terão um dia difícil. Todos um dia terão mágoas. Só que tudo o que eu fizer nesses dias é o que vai revelar se há a presença de Deus em mim. Se há a presença de Deus em mim, no dia que eu caio, eu tenho forças de levantar. Se há a presença de Deus em mim no dia que eu sou magoado, eu tenho forças para perdoar. Se há momentos em mim que eu estou desanimado, mas a presença está em mim, eu tenho disposição para fazer. A presença de Deus muda nosso comportamento. A presença de Deus, ela tem poder de mudar o nosso comportamento. E qual é esse comportamento? O comportamento no dia mau, o comportamento no dia da angústia, no dia da mágoa, no dia do desânimo, no dia da pouca força. É nesses maus momentos que a presença se revela. Quando está tudo bem, está tudo bem. Então aqui ele vem falar que nós vamos cair sim, mas ele nos garante nos levantar. Ele vai te dar forças para você levantar e continuar caminhando. Quando cair o teu inimigo, não se alegres. Depois aqui como ele chama a nossa atenção. Nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. É a vingança, né? Aqui ele vem falar que quem tem a presença, ela não vai se alegrar no dia da angústia do teu inimigo. Entenda isso. Deus sempre dá um desafio maior para nós. Eu já tinha falado sobre isso. Não é só não fazer o mal para ele, mas também é não desejar, é a vingança, a revanche, né? É olhar o irmão ali que te odeia, que menosprezou você, que te magoou, no dia da angústia dele, você se alegrar no teu íntimo, no teu profundo. Lembra, Deus conhece a intenção do teu coração. Então, quando você vê ali aquela pessoa que muitas vezes te afrontou, passando uma dificuldade, não seja o primeiro a se alegrar. Pelo contrário, seja o primeiro a estender a mão para aquela pessoa. Pague o bem, pague o mal que te fizeram com o bem que você pode fazer. Seja o primeiro a estender a mão e não se alegrar. Não se alegre. E muitas vezes, mesmo que você estender a mão, não espere reconhecimento, porque não o faça pelo reconhecimento, mas faça-o
porque é difícil estar embaixo, é difícil estar caído, é difícil estar no dia da angústia. Faça porque você tem esse sentimento de saber o quanto é necessário alguém para nos ajudar. Independente se ele é teu amigo, se ele é o teu inimigo, não se alegre, não se alegre. Não ache que há uma vantagem da tua parte vendo o teu inimigo caído. E aí ele vem nos exortar no seguinte, além da gente, a gente não pode olhar ali e o nosso coração se alegrar, né? Com o nosso inimigo caindo, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará sua destruição e a ruína de ambos, quem o sabe? Também estes são os provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, e os povos amaldiçoarão, as nações o detestarão, mas para os que repreenderão haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Aqui vem nos dizer que a gente vendo alguém fazer algo errado, nós não podemos colocar como justo. Ah, não, é certo isso que essa pessoa está fazendo. Porque nos acarretará maldição, nos acarretará dias ruins também. Porque aqui vem falar que nós precisamos repreender. Você está vendo que a pessoa está caminhando para a morte e você tem como dizer algo para essa pessoa, diga. Ainda que seja uma repreensão, ainda que seja uma correção, mas não permite que o teu irmão na fé caminhe para o dia da angústia. Nós vemos pessoas todos os dias caminhando para a infelicidade, mas aqui é o que falou lá no versículo 11. Poxa, ajuda teu irmão a livrar ele do dia mau. Ainda que ele seja teu inimigo, ajude ele. Ajude ele porque isso alegra ao Senhor. Beijados serão os lábios dos que respondem com palavras retas. Prepara de fora a tua obra, e prepara no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, assim eu farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Então aqui está falando novamente, não se vingue. Inclusive 24 fala bastante versículos sobre isso, né? Não se vingue. Não busca a justiça com as tuas próprias mãos. Eu sempre falo que a vingança de Deus, ela é sábia. Porque a vingança de Deus, ela trará um final feliz para todos os envolvidos. Às vezes a gente busca resolver situações com a nossa própria mão, mas esse é o final feliz somente para nós. E o Pai, que criou eu e você e os seus inimigos, ele tem um final feliz para todos os filhos. Então deixa ele resolver as injustiças que é cometido sobre sua vida, deixa o Pai resolver, porque ele consegue julgar a intenção dos corações. Ele consegue ver todos os filhos na sua totalidade. Eu e você, nós vemos porções, nós vemos praticamente nada, mas o Pai vê tudo. E ele vai julgar a mim e a você pelo que nós fazemos. Não é pelo aquilo que nós pensamos, mas pelo aquilo que nós colocamos em prática, as nossas obras. Obras na Bíblia se trata de ações, são as nossas ações que vai fazer com que Deus se alegre, com que Deus nos honre. Preste atenção nisso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto havia do homem falto de entendimento, e eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi a instrução. Então ele vem dizer que nós podemos observar como que é a vida das pessoas que não saem para ganhar o mundo. Como que é a vida das pessoas preguiçosas, como é a vida E realmente preguiça é algo químico
Em um outro momento eu explico sobre isso. É uma química, porque é praticamente física. O seu corpo ele está em repouso, e quanto mais em repouso você ficar, mais em repouso ele quer ficar. Então, por isso que a preguiça ela é algo físico em nós, né? Se trata disso, o nosso corpo está em repouso. E quando ele está em repouso, ele está na inércia. E aí é difícil romper a inércia. Por isso que nós vemos as obras dos preguiçosos, que quais são as obras? Nada. É o que ele quis dizer assim, que ele passa pelo campo de um preguiçoso. O que ele vê na vida dessa pessoa? Nada, pelo contrário, ele não zelou, ele não cuidou daquela plantação. Vê mato, vê ervas daninhas, vê várias coisas. E aí, dentro desse campo não cuidado, a gente percebe essa semente sufocada e morrendo. E o que significa isso? Que as obras dos preguiçosos, elas não perduram. Elas não vão durar. E aí ele olha para os céus e fala, ó céus, ó vida. Ele é o que vai reclamar. Ele é o que vai murmurar, o que não faz. O que não faz é o que mais reclama, pode observar. Quem não faz é o que reclama. Reclama de tudo. Ele reclama, ele é pessimista, ele coloca defeito em tudo, mas ele não sai para fazer. Então seja o que faz. Seja o que faz. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, é o comportamento dele, ó. Um pouco dorme, um pouco cochila, o outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. E o que é um homem armado aqui para nós? Um homem armado só causa destruição. Então vigia. Vigia que muitas vezes o que tá te faltando para você alcançar seus objetivos é disposição. É disposição. Hoje é segunda-feira. Você teve seu momento de descanso aí no seu final de semana, mas hoje você precisa arregaçar as mangas e ir fazer alguma coisa. Hoje não dá para ser mais um domingo. Hoje não é sábado. Hoje não é sextou. Hoje é segunda-feira. Hoje é momento de você falar, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Não é deixar para amanhã o que você tinha que ter feito ontem. Não gaste o seu hoje pensando no que você devia ter feito ontem. Simplesmente levanta e faça. Faça porque Deus te deu uma oportunidade de vida nessa manhã. Eu quero orar por você. Senhor Jesus e Pai, nós entramos agora na Tua presença, Senhor, para te pedirmos, Pai, primeiramente misericórdia das nossas vidas. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Senhor, porque nós precisamos render graças a Ti, porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. Pai, que nessa manhã de segunda-feira, estes que estão aqui comigo orando, Senhor, eles venham sentir a Tua direção, que eles possam ouvir a Tua voz, que o Senhor possa queimar no coração deles, Pai, a Tua vontade para o dia de hoje. Senhor, vai dirigindo, vai guiando, Senhor. Senhor Jesus, eles colocam nas Tuas mãos as primeiras horas aqui de vida deles. Senhor, obrigado por essa oportunidade, mas nós queremos andar sob o Teu querer, sob a Tua vontade, Senhor. Então nos dirija nessa segunda-feira, nos livre do todo mal, Senhor. Senhor Jesus, vai abrindo o caminho, vai abrindo portas onde não há, vai criando situações, vai apresentando pessoas, vai nos dando estratégia para vencermos essa segunda-feira, para a honra e glória do Teu nome. E você, quem crê, diga amém. Amém? É isso. A tua segunda-feira já está abençoada porque você recebeu edificação nessa manhã. Você recebe um tijolinho aí da sabedoria para a construção, né, da sua vida, da sua jornada. Então você recebeu esse tijolinho. Agora o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Levanta. Bora levantar, vai fazer o que for necessário. Não se trata daquilo que você quer fazer, mas daquilo que é preciso. Se você não está tendo força, pede disposição. Fala, Jesus, me dá disposição para fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que é necessário. Põe Jesus na frente, fala, ele é o foco, põe ele na frente. Fala, Jesus, não estou conseguindo, mas se o Senhor for comigo, eu consigo. Vai na minha frente. Faça uma extraordinária segunda-feira. Amanhã eu te espero aqui no nosso Café com Cristo. Uma
ótima e abençoada segunda-feira, só depende de você, tá bom? Vai lá, arregaça a manga, faz o que tem que fazer, o que tem que ser feito, não deixa pra depois não, tá? Senão, onde você não estaria na sua vida, se você não tivesse deixado tanta coisa pra depois. Fiquem com Deus. Um beijo grande, até amanhã, nosso Café com Cristo.